Bem-vinda a mais um Desafios de Ser Mulher e hoje trago-te todo um episódio sobre o equinócio de outono, que outros nomes é que se dão ao equinócio de outono, ainda te falo sobre as tradições e ainda te falo também de como é que está a energia nesta fase, como é que te podes sentir e como é que não podes sentir e o que fazer por isso. Então, fica aí desse lado até ao final deste vídeo. Então vamos começar por equinócio de outono, que vai acontecer no dia 23 de setembro. Então nós estamos aqui no ciclo lunar de Virgem, Sol e a Lua estiveram juntos em Virgem e agora o Sol deixa Virgem no dia 23 e passa a entrar em Balança. E quando ele passa e entra ali a 0 graus de Balança, astrologicamente temos o equinócio de outono. Então, o que é que nos traz? O que é este equinócio de outono? Como o próprio nome indica, é equinócio, noites iguais, porque temos o mesmo número de horas diurnas e o mesmo número de horas noturnas, e daí noites iguais aqui no mesmo número de horas. Equinócio de outono, porque estamos a entrar na metade escura do ano. E então, quais são os outros nomes que se dão ao equinócio de outono? Portanto, podes ouvir falar de equinócio de outono, também podes ouvir falar de Alban Elfed, que é o nome que dão os druidas a esta fase. Para os Wicca dão-se o nome de Mabon e também outro nome que podes ouvir é o segundo Festival das Colheitas. Isto são tudo nomes para a mesma coisa que é o equinócio de outono. E o que é que está a acontecer na natureza? Então, na natureza, as árvores estão a absorver toda a energia, toda a glicose, estão a absorver toda a clorofila ali das folhas e por isso as folhas deixam de ser verdes e passam assim a estar amareladas, acastanhadas e caem. Porquê é que as árvores fazem isso? Porque se elas se mantivessem com as suas folhas, provavelmente com o peso da neve ou com os ventos fortes do inverno, poderiam partir e podiam quebrar. Os animais estão a colher nas suas tocas todos os mantimentos, a encher ali as suas tocas, a prepararem-se para o inverno, para a escassez de alimento cá fora. E os animais que hibernam estão à procura de um local seguro onde possam hibernar durante o inverno. Então, a natureza está a preparar-se para o que vem aí. E este é o convite também a nós, seres humanos, a fazer isso, porque nós somos natureza, a prepararmos-nos para a metade escura do ano. E esta é a proposta deste equinócio de outono, é desta tomada de consciência, esta oportunidade que o Sol nos dá de tomar esta consciência e de fazer esta transição de uma forma suave. Mas, Luísa, suave, eu estou a sentir tudo menos suave, eu estou a sentir-me a mil, eu estou a sentir-me confusa, eu estou-me a sentir puxada em todas as direções. Qual é a energia do momento? O que é que está a acontecer? Muitas pessoas dizem, número de horas igual, ou que o masculino e o feminino, a lua e o sol estão em horas iguais, isto é suposto eu sentir-me em alinhamento, é suposto eu sentir-me mega zen em harmonia, e nós sentimos-nos tudo menos em harmonia. Isto foi uma discussão que eu tive com colegas meus aqui da área desta espiritualidade natural, em que, isto aqui é suposto a gente sentir harmonia, mas a gente sente tudo menos harmonia. O que é que se passa então nesta altura? É que esta fase é uma fase de transição. Isto não é uma fase de harmonia em que ficamos aqui no equilíbrio e ficamos no equilíbrio. Não, isto é uma fase em que nós estamos a passar da fase clara do ano, da fase de verão, da fase de férias, da fase de sol, de calor, de expansão, de fora, de material. Estamos a sair desta fase para entrar na fase escura, no espiritual, no interno, no profundo, no frio. Então, esta é a fase de transição. E quem é que se sente? Quando estás a mudança de casa, não te sentes a mil? Então, é mesmo que está a acontecer. A nossa casa, o planeta, está em mudança. Então, nós sentimos como se estivéssemos a mudar de casa. Há uma transição que está a acontecer energeticamente fora de nós e dentro de nós. E também, portanto, isto é o que está a acontecer energeticamente, não é? Isto é o que está no ar. E além do que está no ar energeticamente, aqui a nossa mudança de casa em termos de planeta, temos também aquilo que acontece em termos de o regresso à escola, a procura pelos manuais escolares, o regresso do trabalho, em que aparecem mil coisas que aconteceram, que é preciso resolver, o último trimestre das empresas em que é preciso alcançar os objetivos e as metas e o que for, os resultados. E então tudo isto faz com que externamente sejas ter pedido uma coisa e esta energia está por todo lado e é normal que te sintas em modo polvo, com braços um para cada lado. É normal. Mas então, o que te convida aqui, o Sol, neste portal que ele te abre, neste equinócio de outono, é fazer essa transição de uma forma consciente para que isto seja um processo mais suave e mais tranquilo dentro, não é, da confusão ou dentro da que é a mudança de casa. E então, vamos ver quais eram as tradições, o que é que faziam os antigos para celebrar esta fase. Então, uma das coisas que eles faziam eram paradas, eram demonstrações com dragões.
Dragões simbolizavam a força da terra, a vontade, a motivação, o poder, o fogo interno da natureza. E então faziam separadas como uma espécie de um despedir destes dragões, que eles iriam agora dormir e só regressavam no equinócio de primavera. Portanto, isto era uma das tradições. Outra das tradições era, após as colheitas, quando se estava a colher o milho, o trigo, nas últimas colheitas, dos últimos cereais, fazia-se bonecas de cereais, bonecas de barbas de milho, bonecas de trigo. E estas bonecas eram colocadas em casa como uma forma de proteção para o inverno, sinal de abundância, de manter aqui as colheitas e a prosperidade dentro de casa. E depois, quando chegava no ano seguinte, à altura de voltar a semear, então colocava-se a boneca, colocava-se aquilo que tinha feito na terra, quando se remexia a terra, que era para esta energia, para estas velhas colheitas ensinarem a nova semente a crescer e a dar frutos e a ser próspera. Então, isto também era algo que se fazia. E esta também é uma altura que nós temos os nossos celeiros cheios, em que nós temos os armários cheios de compota, em que se faz as marmeladas, em que se faz as compotas, as geleias, em que temos os frutos, a abundância, não é? As uvas, o vinho. Isto estamos com a nossa casa farta, e então é uma altura de partilha, em que eu partilho o meu vinho, em que tu trazes o pão, em que tu trazes a fruta, e se fazem banquetes onde se dançam, onde se celebra a abundância. Portanto, isto é um momento também de gratidão e de celebrar todas as colheitas e todos os frutos que obtivemos ao longo do ano. Portanto, isto eram tudo formas como antigamente se celebrava o equinócio de outono. Os antigos, quando eles celebravam, eles incorporavam na sua vida do dia-a-dia, incorporavam esta parte de conexão com os ritmos naturais, de conexão com a espiritualidade e com o sagrado. E o sagrado ou o espiritual não era para um momento qualquer da semana, num templo ou em algo. Eu vou ali, faço a minha espiritualidade e depois eu venho e faço a minha vida. Não, havia um verdadeiro casamento entre a espiritualidade, entre o dia-a-dia, entre a conexão com os ritmos e ciclos naturais. E daí vinha um sentido de propósito, um sentido de direção, um sentido de... Porque havia um casamento entre a matéria e a espiritualidade. A espiritualidade fazia parte do dia-a-dia. Então há um sentido de propósito, há um sentido de direção, há um sentido de conexão e há um sentido de pertença a esta natureza, a este planeta, ao que se passa, à comunidade. E por isso eu recomendo, aconselho, então, utilizares este portal energético de equinócio, de outono, para celebrares este momento de transição, para que te sintas mais conectada, para que te sintas mais orientada, para que tenhas um sentido de direção, propósito, e para que também sintas pertença numa comunidade, para que sintas pertença neste planeta que nós chamamos casa. E podes fazê-lo aqui desta forma, como eu acabei de sugerir, seguindo aqui as tradições dos antigos, é uma forma. Ou, se sentires, podes participar num ritual online que eu vou dinamizar às 10 da manhã e vamos celebrar em conjunto, onde vou preparar tudo para ti, para que possas celebrar, te reconectar, sentir este propósito e sentir conexão com o sagrado e com este planeta casa. E então, se quiseres participar, inscreve-te em sabedoriadalua.pt/ritual outono e terei todo o gosto em receber-te e dinamizar um ritual maravilhoso para que te sintas conectada com o sagrado em ti e na tua vida. Inscreve-te e é já este sábado, conto contigo. Até lá!